A paz convosco, a paz contigo. Quem vos fala é Robson Renato Pellegrino, discípulo da Igreja de Deus Sétimo Dia. A nossa palestra de hoje, a saudação com a paz, elaborada pela OGID, Organização das Igrejas de Deus Sétimo Dia, e narrada pelo discípulo Robson Renato Pellegrino. Lembre-se, quando eu falar para vocês lerem as Escrituras, aperte pause do seu DVD ou do seu computador e leiam, depois retornem à palestra. Por gentileza, leiam Lucas capítulo 10, de 1 a 6. Lucas capítulo 10, de 1 a 6. Agora que vocês acabaram de ler Lucas, irei ler Mateus 10, 13. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. Nosso objetivo é mostrar que a saudação bíblica usada pelo Senhor Jesus, o Messias, e seus servos do passado não era como as tais pronunciadas em nossos dias. Entender o sentido em transmitir de forma correta e concreta a paz do nosso interior. Meditem, ao saudar uma pessoa, você deve sentir-se que está dando algo de si, que está perdendo alguma coisa, e o destinatário deve constar que recebeu realmente algo. Em todos os aspectos devemos agir de conformidade com a recomendação de Yahvé Deus em sua palavra. Algumas expressões como paz do Senhor, paz de Deus, paz do Senhor Jesus, ou simplesmente a paz, ou fique com Deus, ou Deus abençoe, já transformaram-se em expressões corriqueiras e sem sentido para muitos dentre os evangélicos. Se tornou como até mais, falou, tchau, estão igual. Essas frases não exprimem a realidade da saudação bíblica apostólica. São como um simples cumprimentar. Embora esse ensino não seja um ponto de salvação, nos detalhes pequenos é onde tem origem a nossa preocupação com a fidelidade e devoção aos temas considerados menores. Temos que ser bíblicos. Temos que fazer a prova do discipulado. Ser constante para com a palavra e mostrar zelo ao observá-la nos pormenores, por fazer a diferença. Quando Cristo nos colocar diante dos deveres maiores, vocês entenderam? Então, como eu disse, nas pequenas coisas que veremos o quê? As coisas piores. Então, a pessoa, como tem o ditado, roubou uma agulha, de repente vai roubar até um cofre. Então, nas pequenas coisas nós vemos onde que está a fidelidade. Vamos começar as perguntas. Primeira pergunta. Pergunta primeira. Que bênção recebemos como cristãos, em que nos diferenciamos dos ímpios? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. João 14, 27, João 14, 27, perdão, João 14, 27. Sempre quando ditar as Escrituras, aperte o pause e leia. Queridos, muitas vezes alguém pergunta, por que você faz a palestra tão rápida? Para vocês terem bastantes palestras, bastantes estudos no DVD. Não existe meio de evitarmos a convivência em sociedade. Isso também causa aflições, mas a paz habita em quem tem comunhão com Yahvé Deus. Isso nos dá liberdade de transmiti-la aos nossos irmãos. João 16, 33, Isaías 48, 22, Isaías 57, 21. Pergunta 2. Que saudação especial devemos usar no serviço do Senhor?
ou quando chegamos na casa do irmão, ou quando encontramos o irmão. Em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro, paz seja nesta casa. E se ali houver um filho, da paz repousará sobre ele, a vossa paz, e se não voltará para vós. Lucas 10, 5 e 6. Então quando você entrar numa casa, no lar de algum irmão, você diga que a paz seja nesta casa. Houvesse, é claro, exemplificar essa situação. Devemos transmitir a nossa paz, o que nos leva a desconsiderar qualquer outra forma de saudação adotada nos nossos dias e que não apresenta fundamento bíblico. Mateus 10, 11 e 12. O texto diz que em caso de aceitação repousará a nossa paz sobre o destinatário, do contrário voltará para nós. Se nós falarmos a paz esteja nesta casa e a pessoa não aceitar, volta para nós a bênção. O amém é a resposta de aceitação. Quando você fala a paz esteja nesta casa, que o irmão diga, o dono do lar da casa, amém. É incorreto responder a uma saudação com as mesmas palavras que ouvimos. É incorreto dizermos apenas paz ou paz do Senhor, ou ainda respondermos a uma saudação com as mesmas palavras. Então, se alguém falar que a paz esteja nesta casa, você fale amém. Terceira pergunta. É certo hospedarmos-nos em qualquer casa quando em missão? De repente eu, discípulo Robson, vou para algum interior, para algum lugar, ministrar a palavra, fazer a parte de discipulado, de obreiro, e ficar em qualquer casa, em qualquer cidade ou aldeia em que entrares, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí até que vos retirei. Mateus 10, 11. O verso demonstra que era um privilégio e honra ter como hóspede alguém enviado por Cristo. Quando diz para procurarmos quem seja digno, é bem provável que faz referência àqueles que apresentassem inclinação para a aceitação do Evangelho do Senhor Jesus Messias. O obreiro, o discípulo, o evangelista deve, por questão de um bom princípio moral, combinar sua estadia no local da missão e ainda evitar estar alojado onde tenha dificuldades com a alimentação ou que não seja bem recebido. Essa atitude poupará possíveis desgastes. Lucas 10, 7 e 8. Então, o que acontece? Fui para a casa do irmão, vou ministrar a palavra, trabalhar numa casa de oração, no bairro evangelizando, uma semana. Será que o meu irmão tem comida? Se tiver numa dificuldade, ajude-o financeiramente, nas despesas. Ou se você for cortês, ajude-o. O que acontece? Faça o máximo possível de quando você for evangelizar em algum lugar, não se hospedar em casa de ímpios, pois você sabe que as palavras, os atos, as ações deles são ímpias, eles nos corrompem. Se você for aceito na casa do irmão também, ótimo, se não, é complicado. O que é isso? A quarta pergunta. Em que condições devemos sacudir o pó de nossos calçados? Mas resistindo e blasfemando eles, sacudiu as vestes e disse-lhes: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça, eu estou limpo, e desde agora parto para os gentios. Atos 18, 6. Então o grande apóstolo Paulo sacudiu sua sandália e falou: já que vocês judeus não querem aceitar-me na palavra, o evangelho do Senhor Jesus Messias, então eu vou sacudir minha sandália e pregar aos gentios. O amor cristão nos constrange a sermos tolerantes. Todavia, quando nos resistem persistentemente com maus tratos e perseguições, temos a faculdade de lhes impor essa maldição. Mateus 10, 14 e 15. Então sacoda a sua sandália. Ou seja, não vamos fazer como os muçulmanos, jogar sapato neles, mas vamos sacudir as sandálias. Se
Partimos para quem quer ouvir a palavra. Não dê pérola aos porcos, como diz o ditado. É interessante observar que Sodoma, uma cidade pervertida, não exercia a hospitalidade. Assim são muitos irmãos e pessoas, amigos e parentes. Gênesis capítulo 19, 4 a 9, Lucas 10, 10 a 12, Atos 13, 50 e 51. Não é tchau ainda, hein? É a quinta pergunta. Que exemplo do anjo temos na saudação e que deve acompanhar essa expressão? Porém o Senhor Yahvé lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Daniel 10, 19. A palavra Shalom significa bênçãos em todos os sentidos. Então, o judeu, na época de Jesus, na época também da era hebraica, falava Shalom Aleichem, a paz contigo. Então, temos que falar na nossa língua, a paz contigo. Temos ainda outros exemplos de encontros e saudações nas Escrituras Sagradas. Escrituras hebraicas, Juízes 19, 20, 1 Samuel 25, 6. Sexta e última pergunta que alguns fazem para mim e para outras pessoas da Igreja de Deus. O discípulo Robson Pellegrino, discípulo da Igreja de Deus, agora dá a resposta. Olha a pergunta. Que exemplo temos de Jesus ao saudar os seus discípulos? Jesus não falava todas as saudações que falamos no começo. Ele falava simplesmente. Falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: Pai seja convosco. Lucas 24, 36. Aqui vemos a maneira na expressão são do próprio Senhor. Devemos aprender o modo correto de saudar. Se tinham juntado e chegou a Jesus o Messias e pôs-se no meio e disse-lhes: Pai seja convosco. João 20, 19. Então entendam bem, a paz contigo é quando você está saudando o irmão. A paz convosco, o Pai seja convosco, é quando é com vários irmãos. 8 dias depois, Jesus volta ao encontrar os discípulos e os sauda da mesma forma. João 20, versículo 26. A paz seja convosco. A saudação usada pelos anjos de luz, os anjos de Deus, que vivem na luz do Eterno, na luz do seu Espírito, da sua presença, pelo servo de Deus no passado e pelos próprios Senhor Jesus, o Messias, foi essa que estamos estudando. O apóstolo Paulo recomenda-nos a não irmos além do que está escrito, 1 Coríntios 4, 6, o que denota sua preocupação com possíveis doutrinas contraditórias ou sem fundamento no testemunho da palavra, da escritura hebraica e da escritura grega. Usar bom dia, boa tarde, boa noite, olá, tchau, a paz do Senhor, a paz de Deus, Deus abençoe, não é pecado, mas essas são saudações comuns seculares. Mas para a família da fé da Igreja de Deus, da época apostólica, da igreja fundada no século I, temos definida uma saudação que cumpre um propósito peculiar: transmitir a paz que temos em nosso interior. Não podemos usar essa saudação com falsidade. Então lembre-se, eu com irmão, a paz contigo, a paz seja contigo. Eu com vários irmãos, a paz convosco, a paz seja contigo. Esse foi o nosso estudo. A palestra A Saudação com Paz, elaborada pelo GID, Organizações da Igreja de Deus, 7º dia. Mas lembre-se, em breve Jesus voltará. Se preparem, você não achados em falta.